oração. Que assim seja, que Deus possa atender esse nosso pedido. E aí, agora, vamos para o momento do estudo da lição da Escola Sabatina de hoje, sábado. A lição vai começar hoje, nós vamos estudar durante toda a semana. O testemunho dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque a gente sempre vê a história, né, de que os samaritanos eram um povo odiado. Era um povo que era discriminado, um povo que os judeus evitavam o contato. Mas por quê? Quem eram os samaritanos? Se alguém perguntasse para você, os judeus eram o povo de Deus, era o povo de Israel, né? Mas os samaritanos eram quem? Eram estrangeiros, eram pessoas que não eram do povo de Deus, ou eram pessoas que eram do povo de Deus, mas eram mais para lá do que para cá. Quem realmente eram os samaritanos? Bom, para entender quem eram os samaritanos, a gente tem que voltar muitos anos no tempo, muitos anos antes de Jesus. Vamos voltar ali para o final do reinado de Salomão. Quando Davi estava no poder, quando Salomão estava no poder, o povo de Israel era um país só. Todos os cantos eram um país só, era o país de Israel, era o povo de Israel. Depois da morte de Salomão, aí veio o filho dele, que era Roboão. No reinado de Roboão, aconteceu um grande problema. O povo de Israel se dividiu em duas partes. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. O reino do sul era só Judá e Benjamim. E o reino do norte era o restante das outras tribos. Aí no reino do sul, que a capital era Jerusalém, continuou a família de Davi, os filhos de Davi continuaram sendo os reis. E no reino do norte já era outro rei, era Jeroboão, aí os filhos de Jeroboão continuaram a reinar no reino do norte. O que é que acontece? Em 722 a.C., o reino do norte foi levado para o cativeiro da Assíria. A Assíria veio e capturou todo mundo que estava no reino do norte, foi levado para a Síria, certo? Só, todo mundo que estava no reino do norte foi levado para a Síria no ano 722 a.C. Aí depois, muitos anos depois, o reino do sul também foi levado para a Babilônia, que é o cativeiro que a gente mais conhece, que a gente mais fala. Que foi quando a Babilônia chegou e levou todo mundo cativo. Mas antes do reino do sul ser levado para a Babilônia, o reino do norte foi levado para a Síria. Aí o que é que acontece? Os assírios levaram esses cativos do reino do norte, eles levaram para lá e dispersaram por todo o Império Assírio, certo? Pegaram esses cativos e não deixaram eles juntos num canto só, não. Eles separaram todo mundo. Todo mundo que era do Reino do Norte ficou espalhado dentro do Império Assírio. E aí, depois que o cativeiro assírio terminou, todo mundo que estava no Reino do Norte foi voltando para aquele lugar, só que eles voltaram junto com estrangeiros. Eles voltaram casados, as famílias já misturadas com outros, com estrangeiros, com pessoas que não eram do povo de Deus. Então houve ali uma miscigenação, houve uma mistura do pessoal que era do Reino do Norte, que era do povo de Israel sendo do Reino do Norte, com os estrangeiros, com pessoas que adoravam os ídolos, pessoas que matavam os filhos, faziam aqueles sacrifícios humanos, né? Então eles se misturaram, se casaram, aprenderam, eles misturaram as crenças, né? E aí eles voltaram de novo, quando terminou o cativeiro, eles voltaram para a terra deles, para a terra lá do Reino do Norte, só que eles voltaram misturados com o pessoal do lado de fora, com os estrangeiros. E aí, esse povo ele praticava a sua própria forma de judaísmo. Era uma forma que misturava os rituais de Levítico, os rituais do judaísmo, com os rituais do paganismo. Então eles misturavam ali o sacrifício, né? Era metade judeu e era metade pagão. Então era um negócio bem
bem esquisito. A religião deles era um negócio assim bem nojento. Porque eles nem eram totalmente judeus e nem eram totalmente pagãos. Era uma mistura dos dois. Então os samaritanos, que agora era esse pessoal, era assim que se chamava o pessoal que era do Reino do Norte, que voltou do cativeiro, eles tinham essa religião bem coisada, bem misturada. E como era a relação dos samaritanos com os judeus, né? Porque os judeus, depois de 70 anos, eles voltaram da Babilônia para o Reino do Sul. E o pessoal do Reino do Norte, depois de vários anos, eles voltaram para o Reino do Norte. E eles viraram samaritanos, e o pessoal que veio lá da Babilônia formou ali os judeus do Reino do Sul. Como era a relação dos samaritanos com os judeus? Bom, quando os judeus estavam construindo o templo, você pode conferir essa história lá em Neemias, em Esdras, né? Quando os judeus estavam reconstruindo o templo de Jerusalém, os samaritanos estavam querendo botar boneco. Estavam querendo atrapalhar, empatar a construção do templo de Jerusalém. Eles não queriam que os judeus reconstruíssem o templo de Jerusalém. Então eles ficaram tentando atrapalhar. Você lembra que tinha até uns nomes que era Tobias, Sambalat, né? Tinha um pessoal que estava tentando atrapalhar. Mas graças a Deus, os judeus se apegaram com Deus, tiveram coragem e se defenderam dos inimigos, tanto dos samaritanos como todo mundo que estava querendo atrapalhar a construção do segundo templo. Aí os samaritanos pensaram assim, não, já que a gente não conseguiu atrapalhar a construção do templo deles, então vamos construir o nosso. Aí eles foram para um monte lá, um monte bem conhecido, que era o Monte Gerizim, e construíram um templo deles. Que para aquele templo deles era daquele jeito, para fazer aquela adoração mista, aquela religião mista. Só que esse templo no Monte Gerizim, que foi o templo que eles construíram em Samaria, ele não durou muito tempo. Porque teve um governante judeu que foi lá e destruiu o templo dos samaritanos. Sozinhos. Agora você pode imaginar que se eles já eram inimigos antes, ficaram muito mais inimigos agora, né? Porque eles construíram o templo deles no Monte Gerizim e aí vem um judeu e destrói o templo deles. Pronto. Agora não tinha mais nem chance de se reconciliar, não tinha mais nem chance de fazer as pazes. Então, por causa disso, depois desse momento, os samaritanos e os judeus ficaram inimigos para sempre. E no tempo de Jesus, essa hostilidade, não, era João Hircano. Foi já 100 anos antes de Jesus. Foi naquele período que a Bíblia não conta. Porque a Bíblia, ela para ali em Malaquias, só que entre Malaquias e Mateus, tem 400 um anos. período longo, 500 anos, que a Bíblia não fala nada. Então foi nesse período aí que os judeus destruíram o templo dos samaritanos, certo? E no tempo de Jesus já, essa hostilidade, essa inimizade ainda existia. Ainda era grande. Por quê? Porque os judeus evitavam Samaria. Eles queriam, eles queriam ver o demônio, não queriam ver Samaria. Não queriam ter contato com os samaritanos. Por causa desse ódio que de geração em geração foi passado. Então, eles ainda comerciavam com os samaritanos, mas eles evitavam interagir. Eles evitavam pedir empréstimos, receber favores, receber em casa algum samaritano. E tem um detalhe. Vocês lembram que eu acho que eu já expliquei isso na igreja. Tinha a Galiléia aqui em cima, que eu dizia que era aquela região parecendo o Nordeste, que era a região do interior, era a região assim do pessoal mais sertanejo, mais caipira, mas que era um pessoal assim que era mais fiel ao judaísmo, mas só que era do interior. Aí tinha a Galiléia aqui em cima, tinha Samaria no meio, que Samaria era esse pessoal odiado, esse pessoal que tinha essa religião toda mal amanhada, e embaixo tinha os judeus. Aí se algum judeu quisesse ir para a Galiléia, ele não atravessava por Samaria, porque para eles Samaria, a terra da Samaria era toda impura, era uma terra amaldiçoada. Então o que é que eles faziam para sair da Judéia para chegar para a Galiléia?
não podia atravessar Samaria. Então eles arrodeavam por outra região, faziam um caminho mais longo, né? Iam para o outro lado, assim, e arrodeavam, às vezes iam até pelo mar para chegar na Galiléia, mas evitavam passar pelo meio da Samaria, que era o caminho mais perto. Olha o nível de inimizade, olha o nível de conflito dos judeus com os samaritanos. Agora, diante desse contexto, diante desse cenário, o que é que Jesus veio fazer? Qual terá sido, qual foi a relação de Jesus com os samaritanos? Será que Jesus contribuiu para essa inimizade? Será que Jesus também teve preconceito? Será que Jesus evitava falar com algum homem ou mulher samaritana? Como será que foi o trato de Jesus? Será que Jesus veio para continuar essa onda de preconceito, essa onda de inimizade? Ou será que ele veio para quebrar esses paradigmas? Será que ele veio para quebrar esse muro que foi feito? O que será que Jesus fez? O que será que conta lá em João 4? Em João 4 nós vamos ver uma história que vai falar exatamente como foi o encontro de Jesus com os samaritanos. Será que a pregação de Jesus ia surtir algum efeito na mente dos samaritanos? Será que eles iam dar ouvidos? Será que eles iam rejeitar a mensagem? Né? Como foi o impacto da pregação de Jesus na mente dos samaritanos? Então, tudo isso nós vamos ver ao longo dessa semana. O testemunho dos samaritanos. Eu já estava querendo saber em que momento dessa lição a gente ia estudar essa história, porque vocês estão percebendo que essa lição de João, ela vai para frente e vai para trás. Tem hora que a gente vai lá para o capítulo 15, aí depois volta para o capítulo 1, aí vai para o capítulo 8, aí vai para o capítulo 3, é só indo e voltando, e pulando essa história do capítulo 4. Então, enfim, chegou esse momento. A história mais famosa, talvez a mais conhecida do Evangelho de João. Vamos estudar ao longo dessa semana. Mas então, o que nós temos que guardar só dessa lição de sábado para a nossa vida? Nunca construa muros. Nunca construa paredes entre você e seu próximo, entre você e outras pessoas. O cristão não foi feito para viver isolado, não foi feito para viver em inimizade com ninguém. Nós não devemos fazer inimigos nesse mundo. Não devemos fazer rivais. É certo que tem as pessoas que nos magoam, tem as pessoas que a gente não consegue gostar, isso é normal. Então precisa gostar de todo mundo, que o amor não é isso. O amor é fazer pelo outro que a gente gostaria que fosse feito conosco, mas sem precisar gostar, não precisa a gente gostar. Mas nós não fomos feitos para viver como inimigos, desejando o mal do outro, desejando que o outro se lasque. Isso não é comportamento de cristão. O comportamento do cristão é orar por ele, que Deus faça o que for preciso na vida do outro e desejar sempre o bem. Desejar sempre que a pessoa se arrependa, desejar que a pessoa mude seu comportamento, mas nunca ser como os judeus samaritanos, que preferiam mudar a rota, preferiam ir por outro caminho para não ver, para não precisar falar com eles. Então, se algum de nós ainda tem esse comportamento igual ao dos judeus, que Deus possa tirar isso hoje, que Deus possa transformar o seu caráter hoje. Porque à medida que nós formos exercitando o amor, exercitando o companheirismo, exercitando, né, a amizade, as pessoas vão querer ser como nós. As pessoas vão ver que nós somos um povo agradável. A maior crítica do mundo em relação aos evangélicos, em relação aos crentes, é que as pessoas por aí dizem, talvez vocês não ouçam, mas nos memes, nas provocações que eu escuto, é que os evangélicos não praticam amor. Os evangélicos são preconceituosos, os evangélicos são maldosos, eles discriminam, eles mandam a pessoa ir para o inferno, mas eles não exercitam o amor. Então Jesus disse, vocês vão ser conhecidos pelo amor, pelo carinho, pela amizade, pelo companheirismo. Nisso saberão que sois meus discípulos. Então que Deus possa fazer isso hoje na nossa vida. Que Deus possa fazer isso hoje na sua vida. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, aqui, Senhor, terminamos essa lição, terminamos esse momento maravilhoso e te pedimos, Senhor, que o Senhor plante esse amor no nosso coração.
Que nós possamos amar o outro, sabendo que o Senhor morreu por mim e também morreu pelo outro que eu odeio. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, esse sentimento frio, esse sentimento de Amém, ódio Deus. e nos ajude, Senhor, a crescer a cada dia mais até ficar mais parecidos contigo. Sim, Deus. Agora abençoa o estudo do livro, o restante desse sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.